Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem? Eu sou Rodrigo Meira e este é seu canal Uma Só Fé. O nosso quadro hoje é Reflexão Todo Dia. Devemos refletir todos os dias na palavra do Senhor para que possamos estar firmes em um assim diz o Senhor, preparados para a tua breve volta. Amém? Então desde já eu já te peço aí no nosso canal, deixa o seu like, se inscreva se não for inscrito, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo se você gostar. Amém? Então logo após a vinheta, reflexão todo dia. Jesus é Deus? É isso aí, estamos de volta para responder essa pergunta para o seu coração. Jesus realmente é Deus ou foi só um homem que veio à terra, um profeta do Senhor, para assim estar escrito na sua palavra que através dele vem a salvação? Porque através de Cristo vem a salvação, você sabia? Ou Jesus é um semideus, como alguns pensam? Tem um Deus Pai e criou um Deus menor. Será que essa é a verdade? Então fica aqui com a gente e vamos juntos refletir sobre a palavra do Senhor. Então, nós temos aqui a missão de trazer para você 100% a verdade, ok? Uma só fé. E aí vem a pergunta: Jesus é realmente o Deus que a Bíblia prega? Ou Jesus é um outro Deus, um semideus? Ou Jesus não é Deus, é um homem? Ok? Então fica aí com a gente e vamos juntos refletir na palavra do Senhor. Leia comigo este versículo. Apocalipse 1:7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o versículo 8 já nos coloca aqui, no presente, aquele que é Deus, aquele que era no passado e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Você sabe que nós pregamos e todo mundo evangélico prega que quem é que vai voltar? Jesus Cristo. Isso aí, Jesus está vindo para nos levar para as mansões celestiais. Então aqui já temos uma breve pincelada de que Jesus é Deus. Porque eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é que há de vir? Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Se ele é Todo-Poderoso, não existe um Deus acima dele mais poderoso que ele para ser chamado de o mais Todo-Poderoso. Na sua palavra não tem isso, né? O versículo 7 que a gente leu: Eis que vem com as nuvens. Quem é que vem? Jesus Cristo. E todo olho o verá, até quantos os ultrapassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Versículo 7 e versículo 8 falam da mesma pessoa. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que estarão cegos naqueles dias da volta de Jesus. Deus vai fazer um milagre que eles verão, porque aqui falam o quê? E todo olho. Há um cego aqui. Jesus está voltando. Ele é cego, ele não vai ver? Todo olho, ele tem olho. Ele também verá. Amém? Você crê? Então é isso. Uma só fé. Mas vem versículos aqui mais para a gente refletir. 1 João 5:20. Leia comigo. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Este é o verdadeiro Deus, meus amigos. Este quem? Jesus Cristo. 1 João 5:20 afirma que Jesus Cristo é Deus. Amém? Este é o verdadeiro. Vamos lá para João, capítulo 1. Leia comigo esse versículo. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Amém? Olha o que o versículo está dizendo. E o Verbo se fez carne. Quem se fez carne e habitou entre nós? Você sabe, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que ele era o Verbo. Vamos lá para o versículo 1 de João 1. Leia comigo esse versículo. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 que a gente leu, o Verbo se fez carne. Então aqui eu posso ler assim: e Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu posso ler assim, porque o versículo 1 afirma que o Verbo era Deus. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui é um versículo que dá uma paulada naqueles que dizem que Jesus foi criado por Deus. Porque o versículo diz: e nada do que foi feito se fez. Nada. Então aquele que diz que Deus Pai criou Jesus, não tem lógica. Porque aqui coloca Jesus como Verbo, que era Deus. E nada do que foi feito se fez. Nada, não tinha feito nada ainda. Aí se Deus Pai criasse Jesus, ele não poderia ser o Verbo, ele não poderia ser Deus e vir na carne e se fazer carne, porque ele foi criado. E aqui não tem lógica, porque o versículo 3 é a continuação do versículo 2 e do versículo 1 de João, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. E aí fala no versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, desse Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por intermédio de Jesus. Ok? Primeiro Deus, Jesus, depois as outras coisas foram criadas. Assim a Bíblia diz. Vamos confirmar agora também no versículo 9 de Colossenses 2. Leia comigo esta palavra. Colossenses 2:9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olhe, meus irmãos, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? A minha Bíblia aqui tem aqui em cima dizendo assim: a advertência contra os falsos ensinos, que são os próximos versículos, vão falar disso. A divindade de Cristo e a sua obra redentora. Nele quem está a divindade? Em Jesus Cristo. Então não tem lógica o ser humano procurar artifícios para dizer que Jesus não é Deus, ou que Jesus é um semideus criado pelo Deus Pai. Porque nada que foi criado não poderia sem ele. Então ele já existia antes de qualquer criação. Qualquer um, até um átomozinho que foi criado, Jesus já existia. Porque ele é Deus, ele era Deus e ele sempre será Deus, assim diz a sua palavra. Ok? Para concluirmos esta mensagem de reflexão, vamos para João 4. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Amém? Então vai chegar a hora que o Senhor está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, em uma síntese do Senhor que está escrito na sua palavra. Você tem que entender, meu irmão e minha irmã, que você tem que estar fiel a uma síntese do Senhor. Se a palavra diz que Jesus é Deus, você deve crer que Jesus é Deus. Você deve crer, você tem que crer. Está escrito. A Bíblia não foi criada por um homem ou alguns homens do nada. Ela foi inspirada por Deus. Ela é útil para a repreensão. Será que você não entende neste momento que você precisa compreender que Jesus é Deus? Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então, abra o seu coração para essa palavra. Porque se você não acreditar que Jesus
não é Deus, quer dizer, se você não acreditar que Jesus é Deus e acreditar que Jesus não é Deus, você está colocando a sua salvação à perdição. Porque precisamos crer, precisamos ter fé que Ele é o Redentor, que Ele é o Salvador. Deus não criou outro ser para morrer por nós, como alguns pensam. Deus deu sua própria vida para morrer por nós. O que as pessoas não entendem é que Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito, são três. Jesus é o do meio. Há o Deus Pai, Deus Filho e Espírito. Deus Pai, Filho e Espírito, três. O que é que acontece? Três pessoas, né? Ali, diferentes, sendo que eles são o próprio Deus. Eu e você, com a mente finita que nós temos, nós não vamos compreender 100% como nós queremos, porque nós somos um cisco no universo. Olhe para o céu, olhe o tamanho desse planeta, do Sol, das estrelas. Deus é maior que isso. E eu e você quer entender tudo? Está escrito. Deus Pai, Filho e Espírito. Ok? Creia, abra o seu coração, porque em breve Jesus vai voltar e quer encontrar você preparado. Amém?